Bom dia, meus irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus estejam conosco, os nossos lares, a nossa igreja, em mais esta escola dominical, no dia do Senhor, momento oportuno para aprendermos mais e mais a sua palavra e nesse curso, nesse propósito que estamos desenvolvendo através do acompanhamento cronológico da mesma, estarmos assim aprofundando, melhorando o nosso conhecimento de Deus, o que acontece especialmente através da Bíblia, a sua palavra revelada. E nós estamos no Novo Testamento, trabalhando a primeira parte, que são os Evangelhos. Eu quero iniciar lendo no texto de Mateus 17, versículo 5, que nos fala do momento da transfiguração do Senhor Jesus, quando então Deus se manifesta e nos revela no acontecimento. Mateus 17, 5, falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis, vindo da nuvem, uma voz que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Um testemunho de Deus Pai, mais uma vez, a respeito da pessoa, da obra, dos ensinamentos do seu Filho, Senhor Jesus, nos convocando à importância, à determinação de ouvi-lo, de segui-lo, de atendê-lo, de vivermos para a sua honra e para a sua glória. Nós vamos estar hoje trabalhando a fase conhecida como a fase do retiro, ou o ministério do norte. Nós vimos os precedentes do ministério de Jesus, o trabalho de Jesus, que foram os registros da sua infância, nascimento. Nós vimos o estabelecimento desse ministério, que foi a presença de João Batista preparando-o para a sua chegada. Vimos depois o ministério da Galileia, que nós enfatizamos também ter sido um tempo chamado da popularidade de Jesus, porque foi o início do seu ministério, realizando muitos milagres, curas, multiplicação de alimentação, poder sobre a natureza. Quando então nós chegamos neste momento, quando começa a perseguição, principalmente dos líderes religiosos judeus, esta fase chamada fase do retiro, ou o momento do ministério do norte, conforme nós vimos de uma forma bem simples e clara, na Palestina ou Israel da época, o estado da Judéia ficava no sul, o estado da Samaria acima, e acima de Samaria a Galileia, Então Samaria ficava entre Galileia e a Judéia, e boa parte do seu ministério se desenvolveu nesses três estados. Agora ele está indo para o norte, mais acima ainda da Galileia, do lado leste, uma região chamada Itureia, também onde nós vamos ver tinha a cidade de Cesareia de Filipe, onde ali boa parte desse momento ele desenvolveu o seu ministério, chamado esse momento da fase do retiro. Os textos envolvidos nesta fase: Mateus 14, 13 a 18, 35, Marcos capítulo 6, versículo 30
ao capítulo 9, 50, versículo 50, Lucas, capítulo 9, versículos 10 a 62, e o Evangelho de João, capítulo 6, versículo 1, do capítulo 7 ao versículo 10. É importante então a gente lembrar nesse momento que as grandes multidões, conforme nós vimos domingo passado, o abandonam, desaparecem. Então, de uma forma especial, ele vai desenvolver um trabalho de instrução, de preparo, aquele grupo mais específico, conforme nós vimos na expressão de Pedro, quando Jesus os orienta: olha, vocês querem também me deixar, podem ir. E Pedro então se revela nesta direção, representando aqueles discípulos crentes, determinados em segui-lo. Nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo. E nós vimos que esse acontecimento, conforme o registro de João, foi na sua primeira multiplicação dos pães, que é o único milagre que todos os 4 evangelhos registram. Mateus, Marcos, Lucas, os sinóticos, e também João registra esse milagre da primeira multiplicação, conforme eu tenho lembrado. João, bastante anos depois, uns 20 ou mais anos depois de Marcos, Mateus e Lucas, e ele narra o milagre, o acontecimento, e ele desenvolve boa parte do registro explicando que aquela multiplicação dos pães tinha a ver com o pão espiritual, o alimento eterno, o alimento da alma, o alimento da vida eterna, e que apontava, portanto, a Jesus como o pão que desceu do céu para nos saciar de uma forma completa e de uma forma eterna. Então, dentro desse momento, após esse momento que traz uma manifestação mais rígida, até de quererem já tirar a vida de Jesus dos líderes religiosos judaicos, Jesus então se dirige ao norte, se dirige a essa região chamada de Itureia, e ele então fica essa parte de tempo ali próximo também a Galileia, ao mar da Galileia, que era também vizinho dessa região, e nós o encontramos aí em Cesareia de Filipe, aí no capítulo 17 ou 16 de Mateus. Nós lemos no versículo 13, Mateus 16, 13: indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, Jesus continuou, quem dizeis que eu sou? E então, mais uma vez, Pedro se coloca à frente e responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então nós encontramos mais esta profissão de fé, mais esta declaração de fé, mas esse momento de identificação a respeito da pessoa de Jesus, de quem era a Jesus. Então, que nós percebemos que após a atração das multidões, o que aconteceu no momento anterior, chamado da popularidade, através dos milagres, dos acontecimentos sobrenaturais, agora nessa fase, nesse momento, se desenvolve um tempo de seleção, de preparo dos discípulos a respeito de quem ele era e a respeito da sua missão. E é interessante, portanto, que nesse momento nós percebemos assim, uma colocação mais clara, um direcionamento sobre o caminho da cruz,
quando aí no versículo 21 ele diz, Mateus 16, 21, desde esse tempo, né, esse momento dessa declaração de Pedro, dessa testificação de que Jesus era o Cristo ungido, o Messias, desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Então nós encontramos esse momento importante, né, do amadurecimento, do aprofundamento e do preparo para o momento terrível da cruz do Calvário, no qual ele estaria pagando pelos nossos pecados, fazendo, portanto, eficiente, eficaz a nossa salvação, o acerto da nossa dívida para com o nosso Senhor e o nosso Criador. É nesse contexto, nesta situação, conforme o versículo 18 desse capítulo 16, que lemos a respeito de Jesus como a pedra fundamental. Também eu te digo que tu és Pedro, diante da revelação que Pedro tinha dito sobre ele como o Cristo ungido, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ou seja, ele se colocando nesta posição da pedra que sustenta a igreja, e mostrando que o caminho, o processo, portanto, para esta posição tinha o Calvário, né? Tinha a cruz, e conforme nós vemos, Pedro tenta desviá-lo desse caminho, e ele de uma forma veemente o repreende, mostrando que era, portanto, o caminho, o método desta situação de salvação, de segurança, de vitória, a necessidade dele pagar na cruz, no monte do Calvário. E meus queridos, encerra esse momento com a sua transfiguração, conforme aí no capítulo 17, versículos 1 a 5. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés e a outra para Elias. E então Deus Pai, versículo 5, se revela. Falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis vindo da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. A ele ouve, a ele ouve. Meus queridos, com certeza, aquele momento difícil, aquele momento que tiveram dificuldade de reconhecer a necessidade de se passar pela cruz, pelo monte do Calvário, ele, portanto, é recompensado por esse momento, por essa revelação, quando ali transfigurado, Jesus apresenta-se glorificado, e com certeza
certeza, meus queridos irmãos, a sua mensagem é esta aqui: segue-se a cruz, segue-se ao Calvário, a ressurreição, a vitória sobre a morte, a vida eterna com Deus, a vida eterna sem a dor, sem o sofrimento, sem as aflições desta vida e deste mundo. A necessidade, portanto, diante desses sinais que na sua revelação, como no seu batismo, no início do seu ministério, agora no meio, através do qual, quando ele mostra para os seus discípulos a necessidade do caminho da cruz, a sua transfiguração e a manifestação do Pai, dizendo: este é meu Filho amado que me traz alegria, a Ele ouvi, a Ele ouvi. E meus queridos, assim, o que fica para nós com segurança, com certeza, que a última palavra de Deus é uma palavra de vitória. Após a cruz, segue-se a ressurreição, porque Jesus venceu a morte através da sua ressurreição e ascensão, onde hoje está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso no seu trono, aguardando o momento de nos buscar, para que alcancemos esta glorificação, quando não mais sofreremos, quando não mais teremos dores, quando não mais teremos tentações, pecaremos e de uma forma completa e eterna estaremos com Ele. Ouçamos a palavra de Deus, vivamos a palavra de Deus e lembremos que as aflições desta vida não se comparam com a glória que Deus tem revelada para nós no porvir, na nossa pátria celestial. Oremos. Senhor nosso Deus, recebe a nossa gratidão pela Tua palavra, o nosso pedido de ajuda, Senhor, para sermos mais intensos em conhecê-la, estudá-la, obedecê-la e proclamá-la, ó Deus. Rogamos-te que nos perdoes, tenhas misericórdia de nós e desperte-nos para uma vida mais intensa com o Senhor, que envolve o conhecimento da Tua palavra, a oração, o evangelismo, na certeza de que isto será bênçãos para nós nesta vida e para este mundo tão necessitado do Senhor. Ó Deus, abençoa os nossos lares, abençoa a nossa igreja, seja com os missionários, as missões, continuemos nesses tempos adversos, levando a mensagem da cruz, mas lembrando que o que prevalece é a mensagem da ressurreição, da vitória sobre a morte, da vida eterna com o Senhor nos céus. E ó meu Deus, seja com os nossos problemas, lutas, sofrimentos, daqueles que têm nos pedido as orações, e que continuemos orando, intercedendo, principalmente cultuando, adorando-te e anunciando a mensagem de salvação no único Senhor e Salvador, que é Jesus, que se fez um de nós, morreu na cruz pelos nossos pecados, mas ressuscitou para a nossa justificação. Em seu nome oramos muito agradecidos. Amém. Deus abençoe, meus irmãos, mais um domingo na paz do Senhor. Amém.